Bom, glória a Deus. Como é bom nós nos reunirmos mais uma vez para adorar ao Senhor. Deve ser por isso que Lucas diz que em Atos, a igreja em Jerusalém se reunia diariamente, né? Se reunia todos os dias, porque é bom quando Deus nos dá condições, nem sempre nós podemos, mas quando nós temos condições e Deus coloca o desejo no nosso coração, é muito bom nós nos reunirmos para adorar a Ele. Amém? Quero nesse momento convidar as crianças aqui presentes para saírem com a tia Tainara e a sua equipe para a salinha e também para o ensaio que está havendo para domingo, Dia dos Pais. Que Deus abençoe. Já quero parabenizar os pais aqui presentes e os que estarão também no próximo domingo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai, que temos de nos reunirmos uns com os outros e o que é mais importante, Pai, na presença do Senhor, dirigidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor, recebendo bênçãos do Senhor, Pai, e também podendo pedir por aquilo que ainda não recebemos. Muito obrigado, Deus. Continua falando aos nossos corações agora, por meio da Tua palavra, na qual nós queremos meditar nesta noite. Fala ao nosso coração, Senhor, nos transforma naquilo que nós tanto necessitamos, pois só o Senhor conhece todas as nossas necessidades, tanto as físicas como também as espirituais. O Senhor sabe em que nós precisamos melhorar, em que nós precisamos mudar, e o Senhor mesmo nos dá o poder para fazermos isso. Então, muito obrigado. Tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Só lembrando os irmãos que o discipulado já começou semana passada, para quem ainda não foi batizado, e está acontecendo 2 vezes por semana, no culto de quinta e domingo pela manhã. Então você pode escolher um dos dois e vir em um dos dois. Se quiser vir nos dois também, para assistir a aula, mais dúvidas serão tiradas, mas basta assistir um dos dois, porque a aula de quinta à noite é a mesma de domingo pela manhã e acontece durante o momento da palavra. Amém? Algum tempo atrás, um respeitado centro de pesquisa fez um estudo com 40 mil americanos entre 8 e 80 anos. E qual era o objetivo desse estudo? Esse estudo tinha como objetivo, essa pesquisa, tinha como objetivo identificar se a leitura da Bíblia estava trazendo alguma mudança prática na vida das pessoas ou se era só conversa. Se a leitura da Bíblia estava mudando de forma prática as pessoas, os americanos, ou não, se não estava trazendo mudança nenhuma. Então, 40 mil americanos foram pesquisados, foram estudados durante algum tempo, em idades diferentes. E eis as conclusões a que esse estudo chegou. Uma das conclusões foi que, quando nós lemos a Bíblia apenas uma vez por semana, muitas vezes em um culto no qual nós vamos, no domingo pela manhã, à noite, isso não traz mudança significativa para a nossa vida. Essa foi uma conclusão a que o estudo chegou. Quando se lê a Bíblia apenas uma vez por semana, essa leitura, ela não vai trazer uma mudança muito grande na vida de quem lê. Esse estudo também concluiu que quando se lê a Bíblia 3 vezes por semana, aí já dá para ver uma mudança. Só que é uma mudança pequena. 3 vezes por semana a leitura da Bíblia traz um efeito. Porém, é um efeito ainda pequeno. Significante, porém pequeno. Obrigado, Israel. Terceira conclusão do estudo é que quando se lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana, ou seja, quando não se lê apenas na igreja, mas quando se lê também em casa, no trabalho, na vida particular, aí o efeito é impressionante.
uma vez, praticamente zero efeito. 3 vezes, um efeito pequeno. Mas quando se lê a Bíblia quase que diariamente ou diariamente, então a mudança ela é visível. Em que áreas, pastor? Esse estudo detectou mudanças. Olha que interessante. O efeito, o sentimento de solidão, para quem lê a Bíblia todo dia, diminui 30%. O sentimento de se sentir só, de se sentir solitário, diminui 30% para quem lê a Bíblia diariamente. Problemas com raiva. Você tem problemas com raiva? Você se irrita com facilidade? Cai 32%. Opa, segredo aí para ter menos raiva. Amargura em relacionamentos. Aquela mágoa que você guarda de alguém, diminui 40%. 57% foi notado menos chances de problemas com álcool. Aquelas pessoas que liam a Bíblia diariamente tinham 57 menos chances de adquirir problemas com a bebida alcoólica. 61% menos chances de se envolver com a pornografia. Trazia um sentimento de vitória contra a pornografia e 68% menos chance de praticar sexo fora do casamento. E por aí vai. São apenas alguns efeitos que eu citei, que a leitura da Bíblia trazem na vida de quem lê. E quem concorda que são efeitos impressionantes? São realmente mudanças significativas na vida de quem lê a palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, mesmo com todos esses benefícios e muitos outros que eu não citei, ainda tem muita gente, inclusive crente, que não lê a palavra de Deus. Ainda tem muito ser humano que, mesmo tendo ouvido falar de tudo isso que a leitura da Bíblia traz, ainda não tem vontade, ainda não tem desejo de ler a palavra de Deus. Por exemplo, no mesmo país, Estados Unidos, que é um país de maioria evangélica, diferentemente do Brasil, que é de maioria católica, não sei até quando, o número de evangélicos tem crescido muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a maioria já é evangélica. Perguntaram e o resultado foi que apenas 17% dos entrevistados afirmou ler a Bíblia todo dia. 17%. De 100 pessoas, apenas 17 confessou, leio a Bíblia todo dia. Pelo contrário, 20% dos americanos, em 1990, o que eu estou dizendo agora, afirmou que lê a Bíblia raramente ou nunca. Ou seja, nos Estados Unidos da América, em 1990, tinha mais gente que nunca lia a Bíblia do que gente que sempre lia a Bíblia. Aí eu pergunto, e no Brasil? Será que isso é diferente? Será que é melhor do que nos Estados Unidos? Ou talvez seja até pior do que lá? Aplicando às nossas vidas, será que na tua casa, os membros da tua família pegam na Bíblia para ler com qual frequência? Na tua vida, olhando para você mesmo, com que frequência você tem aberto a Bíblia para estudar, para ler? Se nós formos ser sinceros, irmãos, nós vamos ter que admitir que muitas vezes nós não temos gosto, nós não temos vontade de estudar a Bíblia Sagrada. Falta-nos vontade, desejo de estudar a palavra de Deus. E se você se identifica com isso que eu estou dizendo agora, é preciso que haja uma mudança. É preciso que nós mudemos. E a boa notícia é que essa mudança não apenas é necessária, mas ela é possível. Como, pastor?
Como é que eu crio gosto pela leitura da palavra de Deus? Como é que eu passo a ter desejo de ler a Bíblia Sagrada? Porque eu não tenho tido muito desejo de ler, não. Eu posso ter esse desejo? Como é que eu consigo? É justamente sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Eu creio que existem dois entendimentos que nós precisamos ter acerca da Bíblia, que vão aumentar a nossa vontade de abri-la e de estudá-la. Que entendimentos são esses, pastor? Eles se encontram num pequeno texto que nós vamos estudar hoje, e no qual eu já convido você a abrir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versos de 1 a 4. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos, o maior, o antigo, vai até Malaquias, começa em Gênesis, vai até Malaquias. O Novo Testamento é menor, começa em Mateus, vai até Apocalipse. O terceiro livro do Novo Testamento é o livro ou o Evangelho de Lucas. Aqui nesses primeiros versículos, irmãos, nós vamos meditar apenas nos versos de 1 a 4. Versículos que para alguns não trazem muita lição, mas nós vamos ver que, pelo contrário, toda a palavra de Deus nos traz lições importantes. Então aqui nesses primeiros 4 versículos, Lucas, que também era médico, chamado de médico amado, ele vai fazer uma pequena introdução desse livro tão maravilhoso, que é o livro de Lucas, o maior livro do Novo Testamento. Hoje nós vamos meditar apenas nos primeiros versículos. Então ele vai dizer como ele escreveu esse evangelho, ele vai dizer a quem ele escreveu e principalmente com que objetivo ele escreveu. E é nessa introdução que eu encontro dois entendimentos sobre a palavra de Deus, que se nós tivermos, vão nos ajudar a ter mais desejo de estudar esse livro. Quem gostaria de ter mais desejo de estudar a palavra de Deus? Quem gostaria de ter mais gosto pela leitura da palavra? Então nós precisamos entender algo sobre a palavra. Dois entendimentos sobre essa palavra. Primeiro entendimento que eu e você precisamos ter, a fim de termos um gosto maior de ler este livro, é o entendimento do que a Bíblia é. Precisamos entender o que este livro, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus é. Infelizmente, existem muitas ideias equivocadas sobre o que a Bíblia é. Entenda uma coisa: se nós tivermos uma ideia equivocada sobre a Bíblia, isso vai derreter a nossa vontade de estudá-la. Conseguiu compreender? Se nós tivermos uma ideia errônea sobre a Bíblia, nós não vamos ter vontade de ler a Bíblia. É que nem um lugar. Você ouviu falar mal de um lugar. Você vai ter vontade de ir para esse lugar? Você ouviu falar mal de uma pessoa. Você vai ter desejo de conhecer essa pessoa? O que você ouviu pode até ser mentira. Mas sendo mentira ou não, você não vai conhecer. Da mesma forma, existem ideias mentirosas sobre a Bíblia. E nós precisamos entender por que elas são mentirosas. Se nós quisermos ter um gosto maior pela leitura, pelo estudo da Bíblia, primeira coisa que nós temos que entender é o que a Bíblia realmente é. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro fantasioso. A Bíblia é um livro de lendas. A Bíblia é um livro de invenções. A Bíblia é um livro de fábulas. Você já ouviu alguém dizer isso? No seu colégio, no seu trabalho? Pois eu ouvi, só essa semana, eu ouvi 2 pessoas colocando para fora, vomitando essa ideia. Que é uma ideia errada. Por exemplo, eu ouvi um ateu, muito conhecido aqui no Brasil, dizer: olha, eu acho a Bíblia um livro legal.
Só que ela é um livro fantasioso. Ela é um livro cheio de lendas. Ela é um livro cheio de fábulas. Ela é um livro que inventa coisas que Jesus fez quando ele nunca fez. Mas sabe o que é pior? Pior não é você ouvir isso da boca de um ateu, porque você já espera que um ateu diga isso. Pior foi eu ouvir isso da boca de um suposto líder religioso. Em uma pregação para a igreja, ele disse: olha, eu sou um dos que não acredita que esse livro é inspirado por Deus. Lá na América, lá nos Estados Unidos. Está aí um dos motivos porque os americanos não querem ler a Bíblia. Porque os próprios líderes religiosos estão com ideias erradas acerca das Escrituras. Porém, nada poderia estar mais longe da verdade. Porque ao invés de ser um livro fantasioso, a verdade é que a Bíblia é um livro fidedigno. Quem sabe o que essa palavra significa? O que é algo fidedigno? A Bíblia é um livro fidedigno. Fidedigno significa aquilo que é merecedor da nossa fé. Aquilo que merece ser acreditado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, aquilo que é real. A palavra de Deus foi inspirada por um Deus verdadeiro e é por isso que ela é a própria verdade. Precisamos entender isso sobre a Bíblia. Quando eu entendo o que a Bíblia é, ela não é um livro de historinha. Ela não é um livro de invenções. Ela é um livro que registra a própria verdade de Deus. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre Deus, sobre os anjos, sobre os homens, sobre o céu, sobre o inferno, sobre tudo e sobre todos. Só existe um livro assim. E é esse. Esse é um livro fidedigno, digno da nossa confiança, digno da nossa fé. E é exatamente isso que Lucas quer que nós entendamos. Já nos primeiros 3 versículos, convido você a ler Lucas capítulo 1, versos de 1 a 3. Olha como Lucas quer mostrar que o livro que ele escreveu não é um livro fantasioso, e sim um livro sério, um livro responsável. Lucas 1, de 1 a 3 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E o texto continua, mas eu queria que você parasse comigo aqui. Irmãos, nesses 3 primeiros versículos, Lucas fala sobre 2 coisas. Preste atenção. Primeiro ele fala sobre o que pessoas escreveram antes dele. E depois ele fala o que ele próprio escreveu. Ele começa dizendo: muitos houve que empreenderam, colocaram a mão em fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Do que é que Lucas está falando aqui? Provavelmente Lucas está falando de evangelhos que já tinham sido escritos antes dele. Provavelmente ele está falando do evangelho de Marcos, que foi escrito antes do de Lucas, e o de Mateus, e de alguns outros que não chegaram até nós, não foram inspirados, mas foram escritos. Pessoas escreveram sobre os acontecimentos daqueles dias. E aí o que é que Lucas diz
sobre o que essas pessoas escreveram antes dele. Eles, olha, várias pessoas tiveram imaginação fértil e escreveram evangelhos que é muito bom de se ler, mas não são a verdade. Foi isso que Lucas disse? Não. Muitos se empenharam, empreenderam uma narração coordenada. O que é isso? Organizada dos fatos. O que são fatos? Acontecimentos verídicos do que se realizou entre nós. O que Lucas está dizendo? Antes de mim, pessoas sérias escreveram relatos acerca da verdade. Outros evangelhos já foram escritos e eles narram o que aconteceu de verdade. Não são invenções, não são fábulas, não são mitos, são coisas que realmente aconteceram. Então ele começa por aí. Depois ele vai dizer baseado em que essas outras pessoas escreveram antes dele. No verso de número 2. Verso 1 diz, visto que muitos houve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme, verso 2, nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Lucas está admitindo, antes de mim algumas pessoas escreveram sobre o que aconteceu. Está se referindo aos acontecimentos em relação a Cristo. E essas pessoas escreveram baseados não nas fantasias deles. Eles escreveram baseados em testemunhas oculares. Pessoas que estavam lá, pessoas que viram, contaram para eles e eles escreveram. Interessante essa palavra, essas palavras testemunhas oculares. No grego é a palavra autópsia. Eu não sabia, mas a palavra autópsia, quando alguém faz uma autópsia, o legista, autópsia significa ver por si mesmo. Alguém diz que fulano de tal foi baleado e morreu. O legista vai lá e ele vê por ele mesmo. Ele faz uma autópsia. Vê com os próprios olhos. O que Lucas está dizendo é que testemunhas oculares contaram para outras, que contaram para outras, que escreveram sobre o que eles contaram. Pessoas que viram o que aconteceu. Não é só de ouvir falar, não. Eles estavam lá. Por exemplo, primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Qual é o primeiro livro do Novo Testamento, igreja? Mateus. Nem pescaram, muito bem. Mateus escreveu acerca daquilo que ele mesmo viu. Porque Mateus era um dos 12. Então, muitas das coisas que Mateus escreveu, ele escreveu porque ele viu. Claro que algumas coisas ele não tinha visto, o nascimento de Jesus. Talvez ele não viu, mas ele pesquisou de alguém que viu. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos, muito bem. Marcos não era um dos 12. Marcos não era discípulo. Marcos não era apóstolo. Mas ele era chegado a Pedro, que era um apóstolo. Pedro disse para ele, Marcos, eu vi, isso aqui aconteceu, isso aqui. E Marcos foi lá e registrou. Irmãos, o que nós podemos ver aqui é que a palavra de Deus, ela foi escrita de uma forma responsável, por pessoas sérias, por pessoas que viram, ou que pegaram o relato de quem viu. Não é fantasia, não é fábula, não é invenção. Quem está entendendo até aqui? Então, nos versos 1 e 2, Lucas diz o que fizeram antes dele. Antes de mim, pessoas se empenharam, escreveram, baseado em testemunhas oculares. Aí no verso 3, ele vai dizer o que ele mesmo fez. Vamos ler novamente o verso de número 3.
igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que Lucas diz? Olha, eu vi tudo isso que fizeram, e eu achei bom eu também seguir o exemplo deles. Eu também achei por bem escrever um relato e dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Aí você pergunta, quem era esse Teófilo? O significado do nome, pensa um nome bom para botar no filho, viu? Se eu ainda gerar um filho com a minha esposa, quem sabe? Teófilo. Eu achei bonito. Porque o significado de Teófilo, se não vier gêmeos, se vier, é Teófilo e Adeodatos. Só nome bonito, né? Teófilo, se for menina, aí tem que pensar Trifona e Trifosa, né? Trifena. Pula. Vamos continuar aqui. Então, irmãos, o que eu estava dizendo? Teófilo. Nome de significado do nome Teófilo. Aquele que ama a Deus ou é amigo de Deus. Por aí a gente já conclui que Teófilo provavelmente nasceu em uma família religiosa. Porque só um pai ou uma mãe religiosos iam colocar no filho o nome alguém que ama a Deus ou é amigo de Deus, desejando isso para o filho, que o filho amasse a Deus, que o filho fosse amigo de Deus. E provavelmente também esse Teófilo era uma pessoa de destaque na sociedade, porque como é que Lucas o chama? Excelentíssimo. Lá em Atos, Lucas vai chamar de excelentíssimo as autoridades romanas. Félix, Festo, excelentíssimo. Alguém que tinha um cargo importante, alguém que tinha uma autoridade. Então esse Teófilo provavelmente era uma pessoa de posses. Talvez uma pessoa estudiosa. E Lucas dá para ele de presente um dos livros mais maravilhosos que a história já conheceu. O Evangelho de Lucas. Louvado seja o nosso Deus. E aí, irmãos, ele diz, depois de que ele escreveu esse evangelho, eu tive um sonho de noite, aí eu acordei de manhã com vontade de escrever o evangelho. É isso que ele diz? Depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Lucas investigou, ele era médico. Ele era cientista, ele era historiador. Aí aparece um filósofo e diz que a Bíblia é um livro fantasioso. Um cientista diz que a Bíblia é um livro infantil. Quando, na verdade, um médico do passado estudou, investigou para escrever a palavra de Deus. Então, depois que eu investiguei tudo, claro que ele foi inspirado por Deus. Mas aqui tem um lado humano. Não é porque o Espírito Santo está em nós, igreja, que nós não vamos nos esforçar. Quem crê que os músicos da igreja têm o Espírito Santo aqui? Quem crê? Glória a Deus. Mas você pode vir, toda sexta-feira aqui, eles estão ensaiando. Eles estão se esforçando, eles estão procurando pegar uma nota, pegar uma música. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho que investigar a palavra. Eu tenho que estudar a palavra. Às vezes dá dor de cabeça de tanto estudar. O Espírito Santo quer que eu e você nos esforcemos pela verdade, por aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas. Então você tem um ministério, você tem um dom, se esforce para exercer o seu dom. Estude, procure agradar ainda mais ao Senhor. Então é isso que, esse exemplo que Lucas nos dá. Então é claro que aqui ele está falando especificamente do Evangelho de Lucas, mas se aplica a toda a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos ler a palavra de Deus, irmãos. Porque esse é um livro confiável. Esse é um livro verdadeiro. Tanto da parte de Deus que inspirou, como também dos homens que escreveram, que foram sérios em escrever. Mas aí alguém diz, pastor, mas
quando eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Espera aí. Você quer dizer que quando você lê a Bíblia, você não entende nada? Talvez o que você quer dizer é, pastor, quando eu leio a Bíblia, eu não entendo tudo. Porque alguma coisa, irmãos, nós vamos entender. Porque Deus quer que eu e você entendamos. Ou Deus ia inspirar um livro para eu e você não compreendermos nada? Claro que não. Agora, entender tudo. Eu sou pastor há muitos anos. Vou fazer 20 anos. E tem coisa que eu leio e eu não entendo. Tem coisa que eu leio e na hora eu não entendo. Mas aí eu vou pesquisar, eu vou orar, eu vou perguntar. Por quê? Porque eu creio que eu estou diante de um livro especial. Eu estou diante de um livro sem igual. Eu estou diante de um livro maravilhoso. Eu não vou desistir de tentar entender esse livro, porque ele é fidedigno, ele é a própria verdade. Então, um dia, eu e você vamos morrer, se Jesus não voltar logo. Aí eu pergunto, quem aqui crê na vida após a morte? Quem crê que existe vida após a morte aqui? Levanta a mão. Quem crê que existe vida após... Ou morreu, acabou. Nem tem céu, nem inferno. Morreu, acabou. Tem gente que não crê na vida após a morte. Mas digamos que tenha vida após a morte. Quando você chegar lá, você prefere ter passado a sua vida inteira estudando mentiras? Ou quando você chegar lá, você prefere ter passado a sua vida meditando na verdade? Vai fazer diferença no dia do juízo. Se nós conhecemos a verdade, se nós estudamos a verdade, se nós acreditamos na verdade. Entenda então o que a Bíblia é. E quando você entender, não deixa o comodismo te parar. Procura estudar esse livro. Procura meditar mais e mais na palavra de Deus. Esse é o primeiro entendimento. No outro eu quero gastar menos tempo. Além de entendermos o que a Bíblia é, nós precisamos entender o que a Bíblia faz. Para nós termos desejo pela Bíblia, irmãos, atração, nós temos que entender o que a Bíblia faz. Porque outro entendimento muito errôneo sobre a Bíblia, sabe qual é? Ah, a Bíblia é um livro que não tem mais utilidade, não. Você já ouviu isso? A Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia não tem mais nada para nos dizer, não. A Bíblia não tem mais nenhum poder nos dias de hoje, não. É verdade. O que é muito útil hoje é você passar horas e horas no Facebook. Aí é muito útil. O que é muito útil hoje é você passar horas e horas nas redes sociais. É você passar horas e horas assistindo uma série que foi criada por um ser humano e que fala de algo que nunca existiu. Aí é útil, aí é edificante, aí é bom. Na verdade, estudos têm demonstrado que uma exposição exagerada às mídias está gerando uma geração de retardados, de pessoas que não raciocinam bem, que não têm mais conhecimento. Estão dizendo que os nossos jovens é a primeira geração que conhece menos do que os adultos. O que é isso? Exposição exagerada às mídias, às redes sociais. Claro que de forma equilibrada, para um bom objetivo não tem problema. Mas às vezes se passa horas e horas e horas e horas assistindo mentiras. E elas é que têm utilidade para a nossa vida. Não. Às vezes faz e atrapalhar. Mas a palavra de Deus, não. Ela só tem benefícios. Inclusive a Bíblia fala de vários benefícios de meditar na palavra.
Poderia citar agora o Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, não é a sua obrigação, é o seu prazer, está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que isso vai gerar? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é em uma área, é em todas as áreas da nossa vida. A meditação na palavra, a leitura da palavra vai trazer para mim e para você. Então, se nós quisermos ser pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, está aqui o segredo. Abre esse livro, lê esse livro, medita nesse livro, e Deus vai dirigir você, Deus vai iluminar sua mente, Deus vai abençoar em todas as áreas. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a diferença no dia. Você sente assim também? O dia no qual você lê a Bíblia é diferente do dia no qual você não lê, é que nem a oração. Às vezes na carreira a gente já acorda e já vai para os afazeres, não orou. Aí quando dá algo errado aqui lembra, eita, pneu fura, liquidificador quebra, né? A gente lembra, ixi, eu nem orei, vou orar agora. Aí já muda o dia, o céu já abre, né? O celular volta a pegar. É tudo Deus, irmãos. Coloca Deus em primeiro lugar para tu ver. Como Ele também não te honra. Então a meditação da Bíblia, a leitura da Bíblia vai trazer muitos benefícios. Mas vamos pegar só o que Lucas cita aqui. Ele escreveu um livro para Teófilo. Ele investigou, ele pesquisou de forma responsável, porque a Bíblia é fidedigna. O que ele faz? Ele escreve um livro. Qual era o objetivo de Lucas ao escrever esse livro? Verso de número 4, último versículo. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo, eu escrevi esse livro para que você tenha plena certeza daquilo que você ouviu. Ou seja, o que a Bíblia faz? Já vimos o que ela é, fidedigna. O que ela faz? Dá firmeza. A Bíblia nos dá firmeza. As palavras plena certeza aqui significa para que você não fique cambaleante, Teófilo. Para que você não fique vacilante, Teófilo. Eu escrevi esse livro para que você fique firme, Teófilo. Para que você não deixe todo o vento te levar. Nada que aconteça vai te balançar. Você vai ser firme através deste livro inspirado por Deus. Irmãos, é por isso que muitas vezes nós somos tão volúveis. É por isso que muitas vezes nós somos tão inconstantes. É por isso que qualquer acontecimento nos balança, gera insegurança em nós. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente está firme espiritualmente, outro dia a gente não está. O que está faltando para a nossa geração? É apego a este livro, porque é ele que vai dar plena certeza para nós. Foi por isso que Lucas escreveu. Para que a vida de Teófilo não fosse uma montanha russa, mas uma vida de firmeza, irmãos. Então perceba que Teófilo já estava sendo instruído. Sim ou não? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Instruído aqui significa, você já está ouvindo verbalmente. Entenda isso, que eu vou dizer agora. Você já está ouvindo verbalmente. Talvez Teófilo era novo convertido. Ele já tinha ouvido a pregação. Ele já tinha ouvido a palavra, tinha até aceitado.
Mas o que é que Lucas diz? Não é suficiente você só ouvir, Teófilo. Eu vou te dar um livro para você estudar. Você não vai adquirir uma firmeza plena na fé apenas com pregações. Você não vai adquirir uma firmeza plena na fé apenas com palestras, apenas com rádio. Eu amo rádio. Eu amo a televisão. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Ótimo, é o primeiro passo. Mas se você quer ser mais firme, você tem que estudar o livro, a palavra de Deus. Quem está entendendo? Ouvir é bom. Estudar é excelente. Você pegar a Bíblia por você mesmo e estudar por você mesmo, vai te fortalecer ainda mais. Inclusive, sabe o que foi que eu ouvi esses dias? Testemunho de um cego. E o cego disse: é muito bom eu ouvir alguém lendo a palavra de Deus para mim. Mas eu estaria perdido se não fosse a Bíblia em braille. Ele gostava de ouvir, mas ele dizia que ficava difícil de ficar na mente dele. Ele só ouvindo, só ouvindo. Aí ele ganhou uma Bíblia em braille. 38 livros, a Bíblia em braille. E aí ele lê. E ele diz: eu estaria perdido se não fosse a Bíblia em braille. Uma coisa é ouvir, o que todos estamos fazendo agora. Outra coisa é você chegar em casa e você estudar a palavra de Deus por você mesmo. Aí o vento vai vir, a dificuldade vai vir, a tentação vai vir, mas você vai estar firme. Pastor, mas eu não sei ler. Eu sei que essa é uma dificuldade de algumas pessoas. Mas você crê que Deus tem poder para te ajudar a aprender a ler? Tem um diácono aqui na nossa igreja, que algum tempo atrás, ele não lia. Sabe como foi que ele aprendeu a ler? Sabe como foi que ele desenvolveu a leitura? Lendo a Bíblia. E ele está aqui essa noite. E todo ano ele lê a Bíblia uma vez. E se Deus permitir, ele lê a Bíblia mais do que uma vez. Aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Olha como Deus quer que a gente lê a Bíblia. Até aprender a ler, Ele vai nos ajudar. Para que a gente se firme mais e mais na sua palavra. Concluindo então, para não nos demorarmos. Teófilo ganhou um presente. E que presente? Será que Teófilo leu o livro que Lucas escreveu para ele? Eu não sei. Mas eu espero que ele tenha lido. Porque Teófilo já morreu. E um dia ele vai ser julgado. Baseado neste livro. Nós também ganhamos um presente. Nós somos amigos de Deus também. E Deus nos deu um presente, não só um livro, 66 livros. Temos aberto a Bíblia, temos estudado a Bíblia, temos lido a Bíblia com dificuldade ou sem dificuldade? Eu espero que sim. Porque um dia nós também seremos julgados, baseados neste livro. Que Deus nos dê vontade, que Deus nos dê desejo. Entendendo que a Bíblia é um livro fidedigno. Entendendo o que a Bíblia faz, ela nos dá firmeza. E muitos outros benefícios. Que possamos ter mais desejo de ler esta palavra. Curva a sua cabeça. Peça a Deus: Deus, eu não tenho lido muito a tua palavra, Senhor. E eu vou ser julgado por ela. E não é falta de tempo. Porque o Senhor deu para todos nós as mesmas horas. Às vezes é porque eu não estava entendendo o que eu precisava entender. E agora, mesmo entendendo, eu preciso da tua graça na minha vida, Senhor.
Eu preciso da tua ajuda, porque a minha carne não quer orar, a minha carne não quer ler a Bíblia. Me dá vitória, Senhor. Me dá um projeto, me dá um plano, me dá uma estratégia para ler a tua palavra, ou em Gênesis, ou em Mateus, ou no celular, não importa. Me ajuda a sair daqui diferente nesta noite. Será que tem alguém esta noite que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Ou quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Alguém que chegou aqui essa noite afastado dos caminhos de Deus, ou ainda não tendo convidado para ser o teu Senhor e Salvador, mas hoje você entendeu que é através dele que nós somos salvos e quer entregar a sua vida para ele. Não há dia melhor para isso acontecer do que o dia de hoje. É o único dia que nós temos com certeza. O amanhã pertence a Deus. Será que tem alguém? Não quero terminar sem dar esta oportunidade. Se não, vamos orar. Logo após, se algum irmão ou irmã tiver algum pedido de oração ou agradecimento, eu quero dar a oportunidade para você. Senhor Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez agradecer, Senhor, pela tua paciência para conosco. Muitas vezes, Senhor, o nosso coração não tem desejo de te buscar, não tem desejo de pegar neste livro, Pai, de estudar este livro. Erro nosso, Pai. Mas muitas vezes é porque nós não entendemos o que precisamos entender. E hoje o Senhor nos mostrou, Pai, o que a tua palavra é e o que ela pode fazer nas nossas vidas. Nós queremos ser pessoas mais firmes, Senhor, emocionalmente, mais firmes, Senhor, espiritualmente, para que sejamos como árvores que dão sombra para quem está necessitado, Pai. Mas muitas vezes, Pai, de tão inconstantes que somos, não podemos ajudar ninguém. Vem nos ajudar, Pai, vem firmar a nossa raiz no chão firme, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, aumenta no meu coração a fome pela tua palavra. Aumenta no meu coração a sede pela tua presença, Pai, pelo teu povo. E que assim seja no coração de cada um de nós. Nos perdoa e nos dá mais uma chance. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus nos dê mais gosto pelo estudo da sua palavra. Alguém quer compartilhar um pedido de oração, um agradecimento? Glória a Deus. Ah, muito bem. Olha. Glória a Deus.